Bom, vamos orar então para nós iniciarmos nosso estudo em Jonas. Senhor, graças te damos, Pai querido, por mais uma vez o Senhor nos aproximar-nos de ti. Ó Senhor, nós sabemos que é uma aproximação física até então, porque fisicamente estamos reunidos nesse lugar, nos chamando de igreja para te contemplar. Mas, Senhor, apesar de estarmos fisicamente reunidos, sabemos que, e por causa também dos sermões que temos ouvido em Romanos, que podemos estar fisicamente reunidos, mas os nossos corações maus estarmos completamente separados de Ti. Então, o que queremos, Senhor, hoje, agora no momento da aula e logo após, mais tarde, no nosso culto de adoração ao Seu nome, reunidos fisicamente, mas reunidos de coração a Ti, em Seu Filho Jesus. Então, Senhor, nos ensine, nos confronte, nos conforte, transforme nossos corações e nos abençoe para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Até então, nós estamos estudando o livro de Jonas e nós vimos várias coisas sobre esse profeta, que é um profeta diferente de toda a história, diferente de todos os outros profetas. O livro dele também, a estrutura, como eu disse na primeira aula, nós estamos na terceira aula, a estrutura do livro é diferente, porque ela não vai tratar, como eu disse, de uma profecia em si, e nem das profecias desse profeta. Ele faz uma profecia contra a cidade de Nínive e algumas declarações proféticas, como a sua oração, que é uma oração profética também. Mas, de certo modo, o livro não trata das profecias do profeta Jonas, mas trata da pessoa do profeta Jonas, diferente dos outros profetas, né, que nós estamos vendo aí nesses estudos que estamos fazendo. Então, nós vimos que o profeta Jonas é um profeta que, diferente também dos outros profetas, ele está numa constante rebelião. E até na primeira aula, nós vimos que a rebelião dele era contra o Senhor. Ele estava rebelde contra o Senhor Deus. Ele não queria obedecer a Deus. E ele foge da presença de Deus quando Deus o ordena cumprir aquilo que ele era, que é ser profeta e profetizar. Então ele foge. Volto a dizer, por que isso é diferente de outros profetas? Nós temos profetas como Jeremias. Jeremias, quando é chamado, recusa no primeiro ato em si. Mas é convencido por Deus, né, a pregar. Nós vamos ver Ezequiel dizendo assim: persuade-me, Senhor, e persuadido ficarei. Ou seja, ele também tinha um instinto de rejeitar, obedecer a Deus, mas ele ainda assim se prostra de joelhos e diz: Senhor, mas se o Senhor me persuadir, persuadido estarei e cumprirei a tua vontade, em outros, parafraseando o que ele diz, né? Mas Jonas não, Jonas foge. E Jonas insistentemente foge. Vocês lembram de algum outro profeta que fugiu de Deus da maneira que Jonas fugiu? Ou que apresentou, pelo menos apresentou, uma fuga, mesmo que momentânea, de maneira tão forte como Jonas? Alguém que se lembra de algum? Alguém que tem algum na mente? Eu me lembro de um. Eu citei aqui Jeremias e Ezequiel, mas eles não foram tão incisivos na fuga. Não? Moisés, quando é chamado lá na sarça ardente, quando a sarça pega fogo, e Deus chama Moisés, há uma insistência de Moisés com N argumentos. Os argumentos de Moisés são excelentes e eles vão de excelência até o argumento mais ridículo e o argumento que revelava o coração de Moisés. E que é o motivo de Deus ter feito toda aquela diálogo com Moisés. O argumento dele
ele vai perguntar, quem sou eu, em primeiro lugar? É o melhor argumento, né? Ele usou a sua inadequação, a sua inabilidade e tal, para dizer, Deus, o Senhor não pode me mandar, eu não sou ninguém, eu não falo bem. Aí depois Deus fala, não, mas eu sou contigo. Então quem é o Senhor? Outro argumento que ele usa. Não necessariamente nessa ordem, mas quem é o Senhor? Me diga o seu nome, me faça te conhecer para mim poder apresentar. E Deus se apresenta para ele de maneira maravilhosa, né? Eu sou o que sou. E o último argumento de Moisés é o argumento de todo ser humano, inclusive de Jonas, que é, envia quem o Senhor há de enviar, só não envia a mim. O que isso significa? O que isso significa? Envie quem o Senhor há de enviar, só não envia a mim, Miguel. O que você acha que isso significa? O que Moisés estava querendo dizer com isso? E Deus enviar alguém, mas não enviar ele? É isso que você está querendo dizer? O que ele quer dizer com isso? É exatamente isso. Envie qualquer um. Não importa quem o Senhor queira enviar. Só não envia a mim. O que Moisés estava querendo dizer é que não importava quem Deus era, não importava quem Moisés era, porque o argumento dele era, quem sou eu para ir? Depois o segundo argumento, quem é o Senhor? E o terceiro e último argumento é, envia quem o Senhor quiser. Envie quem o Senhor há de enviar. E ele não tem interesse mais em saber quem será o próximo a ser enviado. Se é adequado ou não. Então, essa fuga, ela é comum, porque hoje nós temos uma ideia de que meio que transformaram pastores, mensageiros, missionários em superstars. Eles são pessoas especiais. Por isso que as pessoas são ungidas. Primeiro, começa com trabalho, trabalho na igreja. Você começa fazendo os trabalhos básicos assim, na igreja. Você não é tão reconhecido. Aí você vai crescendo, você vai virando, se tornando mais importante, vira baterista. É uma carreira. Isso. Aí o que acontece? No final, as pessoas vão se tornando bispos, apóstolos, patriarcas, enfim. Por quê? Porque é algo que, de fato, te faz ter uma escalada social, reconhecimento, poder sobre pessoas e, o mais importante, né, o dinheiro, porque vem dinheiro quando você começa a se tornar popular assim e tal, você começa a receber para poder pregar, receber da igreja e tudo, isso é o que importa no final das contas. Mas por que Moisés foge? Porque, de certa forma, Jonas foge. Jonas foge por causa da face de Deus, né? Mas outros profetas fogem. E eles resistem. É porque a profissão de profeta, eles sabiam que ela gerava a morte deles. E não a morte final, física, né? Vamos colocar aqui de maneira mais poética. Era morte o tempo todo. Era sofrimento. Era ser maldito, né? Na verdade, na comunidade. As pessoas te rejeitavam. Era maltratada. Às vezes tinha que fazer coisas estranhas que Deus pedia para fazer. Então, ser profeta de Deus era uma profissão muito difícil, muito difícil. Mas Jonas não estava rebelde por causa da profissão em si, ele estava rebelde contra a face de Deus, contra a mensagem de Deus. E domingo passado nós vimos que ele estava rebelde contra si mesmo. Então nós vimos várias faces da rebeldia dele. Alguém tem alguma pergunta até agora? Alguma consideração? Então vamos dar continuidade. O ponto central
que nós estudamos semana passada foi a oração de Jonas. E tudo que a oração de Jonas nos levou a reconhecer que Jonas, finalmente, quando ele foi condicionado a estar no ventre do peixe, o peixe vai lá e engole Jonas. Então Jonas no ventre do peixe faz aquela oração que nós falamos semana passada. E ao fazer aquela oração, Jonas reconhece que tudo em volta dele era supérfluo. Tudo. E não só em volta dele, mas tudo era supérfluo diante da face de Deus. Ou seja, o ponto central da oração de Jonas é que Jonas está reconhecendo que tudo em volta é supérfluo, se torna supérfluo diante da face de Deus, diante de quem Deus realmente é. E então ele vai perceber isso por várias formas, né? Uma delas, e a principal, é que ele tentou morrer pulando do navio, né? Me jogue no navio e vai acabar porque eu vou morrer. E Deus vai lá e faz ele ser engolido por um peixe. E acho que isso é interessante também, porque ele podia morrer o quê? Afogado na tempestade. Mas uma das maneiras que ele deveria morrer era se um peixe, de fato, um tubarão, um peixe, o matasse, né? Mas o tubarão vai lá, o engole e preserva a vida dele. Ou seja, ele no fundo do mar, dentro da barriga de um peixe, é preservado sua vida. Então ele percebe que não há como fugir da vontade de Deus. Jonas só pode perceber isso quando ele está dentro do peixe, ou seja, quando nada mais faz sentido. Nós vamos falar, na verdade, sobre isso na conclusão do sermão de hoje. Como perceber que nada mais faz sentido no mundo? Na verdade, a gente só vai conseguir perceber essas coisas realmente quando a gente se encontra em situações como Jonas. Em situações nas quais, de fato, poucas coisas importam. Por exemplo, para Jonas, nada mais passava na sua cabeça, nada mais fazia sentido. Ele estava num lugar onde ele não tinha saída, né? Estava desesperado. E aí vem a pergunta que é central do livro de Jonas. Nós podemos fugir da vontade de Deus? Nós podemos fazer a nossa própria vontade? Podemos fugir da vontade de Deus? Sim ou não? Podemos? Não podemos fugir da vontade de Deus. Por quê? É uma pergunta que, na verdade, não fugir da vontade de Deus, a gente pode até pensar que pode ser até um axioma, né? Mas não é, né? Não é uma verdade absoluta. Ela tem um porquê. Por que não podemos fugir da vontade de Deus? Não podemos fugir da vontade de Deus porque todas as coisas que estão acontecendo em todos os lugares no universo é a vontade de Deus acontecendo. E nós vamos entender, ao perceber esse livro, que o livro escrito, ou seja, a fuga de Jonas, nós estudamos isso na aula, nós estamos estudando isso nas aulas de terça-feira, né? Exatamente esse ponto. Fugir da vontade de Deus, até o próprio pecado está dentro da vontade de Deus, está dentro da sua providência. Então, tudo é a vontade de Deus. Nós não podemos fugir da vontade de Deus. Para fugir da vontade de Deus, só há uma maneira. Criar um universo no qual Deus não exista e lá ele não tem o poder de reger esse universo. E lá você pode viver regendo esse universo sem que Deus, de fato, exista lá. É a única maneira de fugir da vontade de Deus. Então vamos continuar a nossa história de Jonas. Jonas... Você tinha que ser Deus. Para fugir da vontade de Deus, você tem que ser divino, você tem que ser uma divindade, um Deus que cria, que faz todas as coisas, que concebe todas as coisas. Então, Jonas é vomitado em Nínive e começa a cumprir o que prometeu quando estava dentro do peixe. Quando ele estava dentro do peixe, ele fez uma oração e prometeu cumprir a vontade de Deus, né? O que votei, pagarei.
E ele vai e começa a cumprir. Mas ele ainda está em rebeldia. A sua obediência é tendenciosa e ele tenta distorcer a mensagem e apressar para que ela não cause efeito. Então, vamos lá no capítulo 3. Vamos lá no capítulo 3. Vamos ler do versículo de 1 ao versículo 4 do livro de Jonas. Diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Você vê que o texto em si já é autoexplicativo, né? A cidade ela era grande, muito grande, e demorava para percorrer a cidade 3 dias. E quantos dias que Jonas gastou para poder percorrer a cidade? Pregando. A resposta está aí no texto. Alguém prestou atenção? Pietro, quantos dias que ele gastou para poder? 3 dias era o tempo para percorrer a cidade, um tempo hábil para percorrer a cidade. Lê para nós, então, Pietro, versículo 4. Completando o percurso de 1 dia. Ou seja, uma cidade que demorava quantos dias? 3 dias. Ele fez a cidade em quantos dias? Em 1 dia. E o que isso significa? Ele estava sendo tendencioso. Para percorrer a cidade demorava 3 dias. Quanto mais para percorrer a cidade proclamando uma mensagem. Você vai proclamar uma mensagem para que uma cidade escute, você não percorre ela no passo de percorrê-la. Você percorre ela num passo hábil para que você pare, pregue a mensagem, converse com as pessoas, não é? Mas ele gasta quanto tempo? 1 dia para percorrer para poder pregar a sua mensagem. Então, qual era o objetivo dele? Qual que era o objetivo de Jonas? Jonas estava pregando para não ser ouvido. Pregando para não ser ouvido. Então, acontece um efeito muito diferente do que é aguardado. Lê para nós, Larissa, versículo 5, por favor. E prepararam jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, conforme a Larissa leu para nós. Ou seja, todo o povo se arrependeu, tanto o rei como até o gado se arrependeu, todo mundo. E aí entra uma pergunta, vamos lá. Essa pergunta é importante. Jonas pregou apressadamente, porque ele não queria que a mensagem fosse ouvida, certo? Então ele pregou muito rápido, mas o povo se arrependeu. A pergunta é possível servir a Deus mesmo estando em rebeldia contra Deus? É possível? William, o que você acha? É possível? É possível servir a Deus mesmo em rebeldia? Alguma das crianças ouviram? É possível servir a Deus em rebeldia? É possível servir a Deus em rebeldia. Porque, na verdade, no final das contas, nós somos o quê? Somos instrumentos. Instrumentos de Deus para cumprir uma obra. Quer você queira cumprir ou não, você é um instrumento. Você será utilizado por Deus. Só que o que acontece é que nós devemos gostar de cumprir a vontade de Deus. O que muda, aquilo que é o ponto importante que separa a gente de instrumentos
ímpios para instrumentos pios, né? Instrumentos santos, é o fato de amarmos a Deus, amarmos a sua face e querermos fazer a vontade de Deus, desejarmos fazer a vontade de Deus. E então, nós vemos que houve esse arrependimento enorme, mas aí no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Não, na verdade, do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aqui agora, nós chegamos no ápice da história. Na verdade, nós vamos chegar na motivação de tudo o que aconteceu. Se você quer conclusões, as motivações por que Jonas fez o que fez, as motivações pelas quais Deus faz o que faz, Deus ordenou Jonas, e também conhecer um pouco sobre o profeta Jonas, esse trecho de 5 versículos explica tudo isso. Jonas diz aqui que odeia Deus. Odeia Deus. Versículo 1. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irado com o quê? Com o arrependimento do povo. Ele estava irado com o quê? Com a vontade de Deus. Com a ação de Deus. Isso nós vemos no versículo 2, que ele vai dizer que ele sabia que isso aconteceria porque Deus era misericordioso e os faria se arrepender. Então ele está virado com Deus, ele está virado. E ele finalmente revela o motivo da sua rebeldia. Qual que é o motivo da rebeldia de Jonas? Por que Jonas estava rebelde? Vamos ler, eu vou ler de novo o versículo 2, e nós vamos ver por que Jonas estava rebelde. Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, por que Jonas está irado? Com o quê? Condenados, mortos. Jonas está irado com aquilo que ele conhecia claramente como a face de Deus, o caráter de Deus. Gente, hoje, Eduardo, no nosso mundo, as pessoas, elas têm várias desculpas para não se arrependerem dos seus pecados, para não se achegarem até Deus e confessarem seus pecados, e se arrependerem, e estarem com Deus, e frequentarem a igreja. Várias desculpas. Uma delas é essa daqui: ai, Deus não vai me perdoar, eu pequei demais. Eu fui muito mal na minha vida, eu não tenho jeito, sabe? Ah, não, esse meu jeito aqui é imutável. Só que Jonas não. O relatório de Jonas é o contrário. Ele sabe que Deus tem a capacidade enorme, na verdade, uma capacidade, como ele vai dizer, acima do normal, em ter misericórdia, em se arrepender do mal que ele praticaria contra a pessoa, em irar-se, ele é tardio em irar-se, ele é grande em perdão. Tudo isso configura o caráter de Deus que Jonas estava lutando contra. Jonas estava lutando contra. Então,
essa desculpa de que eu pequei demais, eu não tenho jeito, eu me desviei muito do caminho, é oposta à teologia bíblica. Ela, na verdade, em última análise, ela é um pecado maior do que qualquer pecado, porque é dizer assim, Deus está mentindo quando ele diz na Bíblia que vai perdoar. Porque eu pequei demais, então ele não pode me perdoar. Então é mentira. Está dizendo que Deus é mentiroso, que o que ele diz aqui é mentira. Agora Jonas não. Jonas não é bobo, não é tolo. Ele também não é alguém que desconhece Deus. Não é alguém que não conhece Deus. Jonas conhece Deus profundamente. Então, ele apresenta a face de Deus, enfim, apresentada. E Jonas agora, finalmente, revela o porquê ele não queria pregar, porque ele conhecia profundamente o Deus, que era o Deus dele, né? Ele conhecia profundamente. E agora, depois disso, no final do livro, nós temos aquilo que eu chamaria de os personagens e seus dramas. Os personagens e seus dramas. Jonas é o primeiro personagem. E vamos agora estabelecer para nós podermos chegar ao fim, né? Primeiro, Jonas acredita que pecadores merecem a ira do Senhor. Mas ele não percebe que ele é um pecador. Por quê? Jonas acreditava que aqueles homens ninivitas mereciam a ira de Deus. Mas ele acreditava que isso não servia para ele, porque ele acreditava que ele estava fora, né? Ele não era ninivita, ele não merecia, ele não percebia o pecado em si no seu coração. 2, que é os marinheiros. Os marinheiros eram homens ímpios e idólatras, mas se arrependeram ante a ira de Deus e adoraram a Deus naquele momento. 3, os ninivitas eram um povo de outra cultura, tinham outros deuses babilônicos, né? Nem o senso da divindade de Deus, mas se arrependeram. E aí entra a grande questão. Dá para fugir da vontade de Deus? Jonas estava tentando fugir da vontade de Deus? Ou melhor, ele conseguiu, pelo menos em alguma porcentagem, atrapalhar os planos de Deus? Porque vamos colocar assim, no final ele fez o que Deus ordenou, pregar em Nínive. Mas ele deu um trabalho para Deus, né? Vamos colocar assim. Porque era muito simples, era só ir lá e pregar. Mas aí Deus teve que mover mares, peixes, usar o seu poder, mudar a história, transformar as coisas, usar o seu poder, né? Deus suou ali, porque quase que Deus não consegue fazer Jonas fazer a vontade de Deus. É isso que aconteceu? Quando a gente analisa esse texto de uma forma mais superficial, parece que Jonas teve uma certa liberdade para fazer o que ele queria fazer. Mas como você mesmo disse, muito bem, tudo que foi feito por Jonas, por mais que aparenta ser algo que iria contra a vontade de Deus, é mentira. Essa ideia é mentirosa. Por quê? O próprio Deus quis e, inclusive, governou soberanamente sobre tudo o que aconteceu até com que Jonas fosse para Nínive. Dentro do barco para com os marinheiros, dentro da água para com o peixe, o que gerou Jonas de fazer aquela oração. E também quando Jonas chegou a Nínive, e eu vou mais além, que é o fato disso estar registrado nas Sagradas Escrituras para que nós pudéssemos ter acesso a essa grande passagem maravilhosa. Então Deus, soberanamente, fez o que ele quis fazer e deu para Jonas este gosto falso de liberdade e também para o leitor que lê de forma superficial, mas não, tudo fazia parte do decreto soberano de Deus. Exatamente, e você chegou no ponto mais importante. Isso foi escrito para abençoar pessoas que viveram 3.000 anos depois do profeta Jonas, hoje aqui nessa igreja, em Igarapé, nada a ver, longe daquele país, longe
distância e tempo. Ou seja, tudo que está acontecendo é a vontade de Deus. Nada que aconteceu estava fugindo à vontade de Deus. Jonas não estava atrapalhando Deus, e Deus estava tendo que arquitetar o universo, usar o seu poder para não impedir Jonas de atrapalhar seus planos. Ou os planos de Deus não estavam sendo frustrados. Ou, de certo modo, nem estava tendo uma dificuldade. Na verdade, Deus tinha projetado tudo isso, como o irmão William pregou aqui, nos ensinou. Tudo estava acontecendo, por quê? Porque Deus queria, em primeiro lugar, Deus queria convencer Jonas da sua própria imundícia, do seu próprio pecado, da sua própria maldade. Deus queria, esse é o primeiro ponto que vai terminar lá no final. Nós não sabemos se Jonas se arrependeu ou não. Mas então os marinheiros, Deus queria que os marinheiros se arrependessem e o adorassem. E isso acontece. Biblicamente está registrado, os marinheiros vão orar ao Senhor. Deus queria os ninivitas arrependidos. Então Deus queria, e no final, como o William trouxe, Deus queria que esse livro fosse escrito e essa história abençoasse a gente hoje. Nada fugiu dos planos do Senhor. Na verdade, tudo funcionou perfeitamente. Resumindo de forma mais direta, você acabou de nos ensinar. Numa leitura superficial, parece que o texto está mostrando que Deus tem um objetivo único. E que o objetivo de Deus é que os ninivitas se convertam. Sim. Então esse é um objetivo de Deus e é o objetivo primário do texto e mais óbvio. Mas, na verdade, Deus tem vários outros objetivos. Esse é o ponto. Não só esse, mas enquanto ele faz isso, ele também está convertendo o próprio Jonas, o coração de Jonas. E aí você falou dos marinheiros e também de nós, né? Então, todo o texto tem que ser lido dessa maneira, também identificando como esse texto também, de forma indireta, nos abençoa. O que Deus, foram outros objetivos de Deus? Porque quando a gente fala sobre vontade de Deus e vontade do homem, a vontade, geralmente a pessoa pensa, até que o texto de Jonas não serve para falar sobre a soberania de Deus, porque aparentemente Deus não converteu o coração dele, só as ações. Deus só conduziu as ações, mas o coração dele continuou duro, ou seja, então o homem pode continuar resistindo a Deus para sempre. Só que o fim do livro mostra o contrário. A oração na barriga mostra um pouco, já mostra o contrário, e a conclusão do livro também mostra o contrário. Então tudo que aconteceu foi Deus também humilhando Jonas para a sua própria glória, para os seus próprios propósitos. Então tem um objetivo primário, mas tem esses outros objetivos que você citou, que o William também citou. Pois é, esse que por que eu trabalhei esse texto dessa maneira? Porque esse texto é muito atacado por arminianos e também por outras pessoas, que aqui prova-se que o homem tem a sua vontade, Deus tem a sua vontade, as vontades estão em conflito. E a ideia é que há de fato esse conflito, né? Deus tem a sua vontade, o homem tem a sua vontade. O homem pode exercer sua vontade. Mas chegará um momento em que Deus vai exercer sua vontade e aí quem vai vencer vai ser Deus. Isso não é verdade. O homem, não é verdade que o homem vai andando, fazendo as suas coisas. Mas chegará um momento em que Deus não permitirá que ele fará mais as coisas dele, sem sentido, as coisas que ele estava fazendo. E finalmente a vontade de Deus vai vencer. Ou que Deus vai ter que usar o seu poder para exercer vontade sobre a vida do homem. Cada homem que existe na face da terra está fazendo a vontade de Deus. Quer ele queira, quer não. Vontade decretiva. Não a vontade, é claro, a vontade do caráter de Deus, né? que é a sua bondade, misericórdia. Mas todos os homens estão contribuindo para a vontade de Deus, para seus decretos. E no final nós vamos ter Paulo falando isso, né?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando juntas. Porque, na verdade, como a gente está vendo aqui, se o objetivo de Deus fosse do ponto A, igual a física diz, né? De um ponto A até chegar a um ponto B, o menor caminho de um ponto A a um ponto B é uma linha reta. Se Deus quer pregar para Nínive, ele pega Jonas e envia Jonas a Nínive. Aí as pessoas acreditam que Jonas, né, tentou fugir. Mas Deus estava decretando todas essas coisas. Deus tinha interesses as quais Jonas nem acreditava. Tem um filme que chama O Quarto Sábio. Alguém já ouviu falar desse filme? O Quarto Sábio. Ele conta a história, é uma história fictícia, né? Mas a história é a seguinte: havia 4 sábios que foram visitar Jesus. 4, não era só 3. 4 sábios que foram visitar Jesus. Só que um desses sábios se perdeu dos outros 3, perdeu no caminho. E ele começou a procurar Jesus, só que ele se perdeu e começou a enfrentar várias situações na vida dele. Ele teve que lidar com várias coisas na vida dele. Então o dinheiro, as coisas que ele levou para presentear Jesus, ele teve que dar aos pobres, ele teve que viver com leprosos, um monte de coisa, acontece um monte de coisa no filme. Aí no final, passa-se muitos anos, ele encontra Jesus, já velho. E aí ele vai e não reconhece Jesus, ele está pobre, ele virou um homem pobre, ele gastou toda a riqueza dele, tudo. E aí ele encontra com Jesus e ele vai e fala com Jesus assim. É claro que o filme tem toda uma, como é que fala, uma história, né, um enredo, mas ele fala com Jesus assim: eu falhei, eu não consegui te encontrar, eu não consegui te dar os presentes. Aí Jesus vai falar: você me deu todos os presentes, tudo que você fez, em outras palavras, tudo que você fez estava certo, você encontrou o caminho. Ou seja, ele pensou que tinha ter falhado em encontrar o bebê Jesus lá naquele dia. Ele falou: não, acabei com o meu objetivo era esse, acabou o meu objetivo, não tenho mais. Eu falhei. Mas quando ele chega no Jesus adulto, o Jesus adulto, né, fala para ele assim: tudo que você fez na sua vida era o que deveria acontecer. Era o que havia sido planejado, era como as coisas deveriam ter acontecido. Enfim, o que está acontecendo aqui é que as pessoas atacam esse texto para dizer que existe essa manobra, essa forma de manobrar a história. Manobrar de que maneira? Deus Deus quer fazer uma coisa e o homem consegue não fazer, consegue fugir. Então, Deus vai usar seu poder soberano para poder mudar a história. Não é assim que está acontecendo. Deus está usando seu poder soberano para reger a história, e a história que ele mesmo escreveu. E então nós vimos os personagens e seus dramas e descobrimos que tudo o que aconteceu no livro foi escrito antes da fundação do mundo e aconteceu exatamente como deveria acontecer. Certo? E então nós temos o arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas se arrependeram de quê e para quê? Como eu disse no domingo passado, a frase de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. E o que nós aprendemos no domingo passado sobre a salvação? A salvação não é um ato que acontece quando a pessoa morre, certo? A pessoa morre e aí ela vai para o céu. Isso não é a salvação. E nem muito menos quando a pessoa se converte ali, o pastor prega, a pessoa vai e converte, e depois que ela converte, ela começa a viver a salvação. A salvação, ela é toda a vida da pessoa, desde o seu nascimento, na verdade, antes da fundação do mundo. Toda a salvação é tudo aquilo que acontece na vida da pessoa. Deus está operando a salvação na vida dessa pessoa. Por quê? Porque nós não podemos pensar que a salvação é algo que se perde ou se ganha, porque você não coopera para ela em nenhum grau, né? Em nenhum grau você coopera para a salvação. Porque toda ela pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence
a salvação, ou seja, a obra completa da salvação. E se vocês crerem que isso é verdade, porque há duas maneiras de crer esse texto, crer que é verdade ou não. Se você crê que esse texto é verdade, por exemplo, ao Senhor pertence a salvação. Aí você peca, você perde a salvação pertence a quem, de fato? Né? Então, se a salvação pertence a mim, eu posso perdê-la. Ela é uma coisa minha, está sob minhas posses. Então, com as minhas ações, eu posso perder a salvação. Agora, se a salvação pertence ao Senhor, e eu não estou sendo salvo, entre aspas, né? Então eu não recebi a salvação. É isso que é o ponto. Agora, se eu recebi a salvação, ela não é algo que acontece no tempo, num certo período, e que atinge a minha morte e a minha vida eterna. Ela atinge toda a minha existência. Todas as coisas que aconteceram, conforme Paulo disse, cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são salvos. Então esse texto, bem no centro do livro, está dizendo que a salvação pertence ao Senhor, certo? Por que Jonas está declarando isso? Por dois objetivos. O primeiro objetivo era que Jonas estava retendo a salvação dos ninivitas. Entre aspas, né? Como eu disse. Como? Ele sabia que Deus perdoaria os ninivitas, porque Deus é, como ele mesmo declarou, tardio em irar-se, grande em benignidade e misericórdia. Então, quando ele foi convocado a pregar, ele sabia que Deus levaria salvação para os ninivitas. Então, o que ele fez? Sendo o objeto da mensagem da salvação, ele disse, eu não vou levar a mensagem da salvação. Mas aí, no ventre do peixe, a declaração dele é ao Senhor que pertence a salvação. Eu não posso retê-la. Eu não posso impedir os ninivitas. Eu não posso ser o empecilho aos ninivitas de ouvir a mensagem. Então esse é o primeiro ponto. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas está dizendo assim, eu falhei. Eu falhei em ser um objeto da mensagem, ou melhor, a ferramenta de enviar a mensagem. Eu deveria ter pregado para eles. E em última análise, ao Senhor pertence a salvação, por quê? Porque todo o livro é a salvação dos ninivitas, Jonas, marinheiros, todo o livro, do início ao fim. Não há aqui ação humana versus ação divina acontecendo. O ponto central do livro, como eu disse, é que não há limites nem dificuldades para Deus e o seu reino. Porque ele que opera a salvação, Deus opera a salvação, como disse Jonas. Jonas se prepara para observar Nínive, agora na nossa próxima análise, né? E vê como Deus salva. E ele pede a morte. E não é a primeira vez que Jonas pede a morte. Agora ele finalmente está pedindo a Deus para morrer. Porque na primeira vez ele falou para os marinheiros, me atirem no mar e aí eu vou morrer. Agora na segunda vez ele está pedindo a Deus a morte. E ele percebeu que nem se ele seja lançar no mar, ele morre. Ele pede a morte a Deus, ele quer morrer de novo. E então Jonas não consegue admitir. Jonas não admite que Deus pode ser tão bom assim, já que os ninivitas não tinham um norte divino. Ou seja, ele questiona essa máxima, do Senhor vem a salvação. E Deus questiona a lógica de sua raiva. Em que ponto? Jonas é um israelita. Quando em situação de morte, ele conta com a bondade de Deus para com Israel, né, para o Deus de Israel. Mas diante dos ninivitas incircuncisos, ele deseja que os ninivitas morram. E como que Deus demonstra a hipocrisia do próprio Jonas? Ele quer salvação para si e morte para os outros. Ele acredita que, de alguma maneira, ele é melhor do que os ninivitas por nascer na nação correta. Ele nasceu em Israel, certo? E por nascer em Israel, ele tem o Senhor da salvação. O Deus de Israel é o Deus dele. E Deus tem uma aliança com Israel. Então ele é melhor que todo mundo da terra. Ele é mais
uma palavra aí para dizer que ele é mais propenso à salvação do que as outras pessoas, né? Ele é mais propenso à salvação do que as outras pessoas, é mais salvável do que todo mundo. É mais fácil salvá-lo porque ele pertence ao povo da aliança. É como as pessoas que dizem que há uma facilidade em ser salvo se você orar, ler a Bíblia, nascer na igreja certa e tudo. Então há sempre esse pensamento. No caso de Jonas, ele acreditava por ser israelita, né? Mas os ninivitas não, eles eram circuncisos, eles precisavam morrer. Eles não eram da aliança, eram idólatras. Então Deus mata com um verme a árvore que ele fez brotar a árvore para Jonas dormir, né? E então ele fez uma sombra e depois ele mata a árvore. E a árvore alegrava muito Jonas. Jonas então pede a morte novamente, até que pela terceira vez. 3 vezes Jonas pede a morte. 4 vezes, na verdade, Jonas pede a morte no livro de Jonas. E isso revela o próprio coração de Jonas. Ele estava ponderando que uma cidade inimiga era pior do que o pé de abóbora que cresceu em volta dele. Ou seja, ele está dizendo assim, eu prefiro, essa árvore morreu, a árvore cresceu, que me deu sombra morreu, e ele pede a morte, ele fala, me mate por causa da árvore que morreu. Então Deus ele trouxe essa espécie de ponderação para ele. Uma cidade é pior do que um pé de abóbora? E isso é o que está dentro do coração de Jonas. O reino de Jonas era avaliado por meio de quê? Então, ou seja, quais eram os critérios para Jonas avaliar se uma coisa era boa ou não? Vamos responder isso aí para nós encerrarmos. Ele era o padrão desde o início. Ele era o padrão para se uma coisa era boa ou não. Tanto que ele vai fazer uma avaliação drástica dessa. Um pé de abóbora, o pé que cresceu lá, que cobriu ele, era muito mais importante do que toda a cidade de Nínive. Mas quem que estava dizendo isso? Qual que era a verdade absoluta que decretou isso? Ele mesmo. Então você vê que esse livro, e nós não vamos falar mais sobre ele, né? Mas esse livro ele é um livro extremamente cheio de questões atuais. Ele fala sobre verdades absolutas, sobre a vontade soberana de Deus. Então é um livro que trabalha muitos temas. O reino de Jonas era avaliado em si mesmo, como ele se aliava, por exemplo, quando ele achava que era adequado, ele se aliava a marinheiros ímpios e idólatras para fugir de Deus. Agora, quando ele avaliava que não, ele desejava a morte de uma cidade. Ele estava em conflito, não com outros reinos, outras pessoas, outros mundos, mas contra Deus em si. Se Deus fosse a seu favor, tudo bem. Mas se não, nem a vida dele tinha sentido, se Deus não fazia a vontade dele. O livro termina em uma conclusão com um propósito. Ele pretende ser um espelho para nós. Você, ao ler o livro, deve realizar uma autoavaliação. A autoavaliação é: será que os meus propósitos estão em conflitos com os propósitos de Deus? Porque no final, a sua vida está sendo regida por Deus, quer você queira ou não. Mas como você age em relação à forma com que Deus está regendo a sua vida? Como você tem reagido da maneira com que Deus está guiando os seus passos? Você tem gostado? Você tem achado ruim? E, na verdade, você tem gostado de certas coisas que você não deveria gostar e tem achado ruim com coisas que você deveria estar se alegrando? Então, todas as suas reações em relação a como sua vida tem estado é como você está reagindo com Deus guiando a sua vida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, se você é um cristão verdadeiro, vem à igreja e começa a achar isso entediante,
começa a achar ruim vir à igreja, estar com os irmãos, orar, enfim. Como você está reagindo a como Deus está guiando a sua vida com a coisa mais preciosa que existe, que é estar na presença dele? Com tédio, letargia, desânimo. Agora, se você é um pecador, contumaz, um criminoso, aí você está preso, você está extremamente feliz. Você está assim, eu pequei mesmo, eu fui lá e fiz, cometi o crime e tudo. Então, como você reage à vida com que Deus tem regido a sua vida? A vida com que Deus tem guiado, na verdade, a soberania de Deus sobre como Ele tem regido a sua vida. Se você está em pecado, você deveria estar arrependido. E o versículo, capítulo 3, 4 e 5, para nós encerrarmos, diz assim, o versículo 4 e 5 do capítulo 3. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Vamos. Alguém tem algum comentário? Não? Vamos orar para nós encerrarmos. Então, Deus, graças te damos por mais esse momento, dessa aula. Obrigado, Senhor, pelas reflexões feitas aqui. Ó Senhor, o que nós imploramos a Ti, eu imploro pelos meus irmãos e por mim, é que as nossas reações em relação, Senhor, à forma como a nossa vida tem sido regida pelo Senhor, sejam adequadas ao seu caráter. Então, Senhor, que nós possamos fazer essas avaliações e crendo, Senhor, que a sua soberania toca em todos os lugares da nossa vida, da nossa existência, e imploramos, Senhor, que nossos sentimentos também sejam curvados a Ti, porque sabemos que podemos continuar como Jonas ou como os ninivitas, sem arrependimento, até a hora que o Senhor pode nos dar a mensagem, mas sabemos também, Senhor, que até aquele que proclama a mensagem como Jonas não tem nenhum respeito pela mensagem, ele detesta a mensagem que prega, mas, Senhor, que nós sejamos como ninivitas, que ao ouvirmos a mensagem possamos nos arrepender e termos uma vida adequada, com a forma como o Senhor tem guiado ela, tendo sentimentos adequados para tudo o que acontece em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos.